Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu pediria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no salmo que foi lido, Salmo 148. Deus é bom o tempo todo, do princípio ao fim. Nós temos esse livro, andamos com esse livro, não podemos abandoná-lo, este livro, por nada. O apóstolo João, aquele que cuidou da nossa irmã Maria, aquela que trouxe o Salvador nosso, ele nos dá uma ordem: não cesses de falar do livro desta lei, medita nele, dia e de noite. Bem-aventurado aqueles que leem e que guardem as palavras escritas neste livro. E Josué também, bem-aventurado. Nós temos aprendido neste livro que ele é fonte de bênção e nos mostra também a maldição. Lá no livro da lei, se não me engano, lá no livro de Deuteronômio, está escrito sobre as bênçãos e as maldições. E nós devemos estar atentos. Mas é muito bom estar aqui, reunido neste prédio, nesta casa, como igreja, como aqueles que o Senhor tem procurado, através da sua palavra, nos tirar para fora deste mundo que Ele criou, que se contaminou. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Mas vamos ler lá. O que nós somos para Deus? Versículo 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, ou dos filhos dele, o povo que lhe é chegado. Olha, se existe um povo que lhe é chegado, também existe um povo que não lhe é chegado. Nós temos aprendido que, neste livro, neste manual, que esse Deus tão rico em amor, Ele tem se preocupado com o seu povo através do decorrer dos séculos, Deus da criação. Ele aponta o caminho, o homem vai e sai fora do caminho, Ele tenta colocar o homem de volta no caminho, passa uma época, o homem sai fora do caminho, e Ele sempre preservando a semente. A semente. Um remanescente. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele tem visto que já é chegado o tempo dele colher aquele que realmente tem recebido em si a boa semente. Temos se reunido aqui na sexta-feira para estudarmos o primeiro livro de Coríntios, e nós temos visto logo nos primeiros capítulos o trabalho que um homem que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo lá no livro de Atos e entendeu o propósito da vida dele. E nós vemos no decorrer da história, nos livros dos reis, nos livros dos profetas, né? Reis, crônicas, o trabalho que Deus tem tido para poder preservar aquela semente que não se contaminou ou que manteve a sua natureza. E Ele traz de volta e tenta burilhar e tenta aperfeiçoar, e através dos séculos Ele preparou alguém que estava
apto para receber a semente do alto? A nossa irmã Maria. A nossa irmã Maria. E nós vemos que no livro de Coríntios, Paulo teve um trabalho muito grande, porque ele escolheu, visto que o seu próprio povo não entendia ou estava andando segundo os seus próprios interesses, os seus costumes judaicos, mas ele tinha entendido o trabalho dele. Ele foi para uma região portuária, onde ali tinha diversidades de povos, com pensamentos diferentes, com conhecimentos diferentes, com deuses diferentes. E ele estava ali numa luta muito grande. Mas ele sabia qual era o propósito da vida dele. E é isso que o Senhor tenta fazer com cada um de nós. Nos mostrar, nos levar à origem, a que Ele nos criou, para saber qual é o nosso propósito aqui. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós devemos saber que de onde viemos, quem somos, de onde viemos e para onde nós iremos. E a decisão é pessoal. A Bíblia aponta isso do começo ao fim. Paulo, ele nos ensina a respeito das obras da carne. E o que é a obra da carne? É a obra da nossa natureza humana. O que é a natureza humana? Terra. Paulo aponta lá no livro de Gálatas o que é o fruto do Espírito. E nós aprendemos lá no livro de Gênesis que existia lá no jardim duas árvores. A árvore da ciência, do bem e do mal. E a árvore da vida. O homem não estava preparado e resolveu se adiantar. E o ser humano, eu, você, eu creio que cada um de nós ouvimos muitas vozes. Atualmente eu estou ouvindo muitas vozes. Eu estou surdo de um ouvido, o meu ouvido faz barulho espacial direto. Às vezes a mulher está fazendo alguma coisa em casa, não está me chamando, mas eu escuto ela me chamar pelo meu nome. Eu saio correndo, tropeço, escorrego, mas eu estou aqui. E nós ouvimos muitas vozes. E lá não foi diferente, lá no livro de Gênesis. Ela saiu. E resolveu ouvir coisas que não devia. E por ouvir coisa que não devia, o Senhor vinha todo dia pela manhã e no cair da tarde. Tinha comunhão constante com eles, mas ela saiu. E resolveu dar ouvido a vozes estranhas, a maus conselhos. Esse livro aqui nos ensina também os bons conselhos, os maus conselhos. Você decide, meu. Você quer prosperar de forma correta? Você quer prosperar de forma incorreta? Está na sua mão. Morte e vida estão no poder da língua. E quando se fala língua, se fala no poder da palavra. E aquele que alimenta, come do seu fruto. Ela ouviu. Foi mostrada a árvore. E ela resolveu comer um fruto que não devia. Se adiantou. E por isso toda a terra geme, esperando a restauração. E a restauração está nas nossas mãos hoje. Ela já veio. Jesus Cristo andou e nos mostrou. De fato, o Senhor tem reunido um povo que lhe é querido. O mundo, nós podemos ver que qual é a população de São Vicente? Qual é a população de Praia Grande? E as estatísticas estão aí, mostram qual é a população. Mas quando se trata de semente, para fazer replantio, ninguém guarda todas as sementes. Quem vai plantar, guarda as melhores sementes. E Deus tem nos preparado para nós sermos estas sementes. Se alimentar da árvore que não devia.
E o que gerou ao se alimentar da árvore que não devia? Teve o conhecimento do bem e do mal, que hoje nós estamos aqui, ó. Temos os conhecimentos do bem e do mal. O que nós vamos escolher aplicar? O conhecimento para o bem ou o conhecimento para o mal? Eu ainda tinha escrito livro de Provérbios, folheamos aí no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 12. Devemos estudar? Sim, temos obrigação de estudar. Devemos ouvir? Sim. Devemos ler? Sim. Mas o apóstolo Paulo também lhe ensina que nós devemos reter só aquilo que é bom. E o que é bom? Provérbios 12, 12. Eu acho que eu errei aqui, mas está escrito lá no Provérbios: não há limite para o muito escrever e o muito estudar. O fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse temer é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E isso o Senhor, através do século, ele tem aparecido e sempre mostrando, apontando o caminho. A princípio o homem começa a seguir, daqui a pouco ele escolhe o caminho da facilidade. Não há limite para escrever e o muito estudar, enfado é da carne. O obedecer nos vincula à perfeição, e é o título da mensagem que eu estou tentando trazer nesta manhã. O vínculo da perfeição. Obedecer nos vincula a Ele, a perfeição. Temos que retornar à origem. Vínculo, vincular, ligar-se, unir-se, enlaçar-se, aliançar-se, atrelar-se, que é igual a unir e juntar-se, de forma que seja quase impossível separar, sem que fique marca ou sinal. Eu, ainda pensando nessa mensagem, quando eu soube que o Adalto tinha cortado os dedos, a ponto de ficar pendurado, eu lembrei lá de uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira. Tem jeito do dedo viver fora do corpo? O Adalto sabe do trabalho que tem para unir, para começar a passar a seiva de novo, para voltar à vida, porque saiu, perdeu a vida. Temos que retornar à vida. No Evangelho de João fala sobre a videira verdadeira, e fala que se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira, nós não vai produzir fruto, então ele vai cortar. E eu gosto muito de pensar na videira, porque eu gosto muito de plantação. E quando a gente tem uma videira muito velha, aí nós quer que ela fazer uma plantação de videira, a gente arranca aqueles galhos que estão produzindo uns pedacinhos e sai replantando, fazendo um monte de mudinha. Mas por que a gente pega um galho daquela videira que é antiga? Porque a gente já sabe que ela tem a essência da raiz, que já está no caule dela, e que se ela brotar, ela não vai precisar mais de demorar 3 anos e meio, ela não vai precisar de demorar mais 5 anos ou 7 anos, para vir produzir fruto como a primeira que esteve. E voltamos lá para o livro de Gênesis. O Senhor tinha criado o homem, o Senhor estava vindo pela manhã e pela tarde para introduzir nele a perfeita vontade dele. O Senhor estava querendo vincular todo o conhecimento
do próprio Criador ao homem, mas o homem resolveu se adiantar-se. E quando nós tentamos nos adiantar, podemos correr o risco de morrer. Quando você pega uma planta e arranca a planta do lugar que ela está acostumada e põe num lugar que ela não está acostumada, o que você faz com a planta? Você atrasa a vida dela, porque ela não está no local correto. E é isso que o inimigo das nossas almas tem procurado fazer nas nossas vidas. É nos tirar do foco da perfeição, do vínculo da perfeição, mudarmos de local para atrasar o processo de estar produzindo fruto. Algo interessante quando foi dito aqui sobre, na ceia, né? Sobre o dar fruto. O dar fruto. Nós sabemos que toda planta, quando começa a dar fruto, ela demora um tempo. E quando ela começa a dar fruta, ela nunca dá fruta na árvore toda. Ela começa a soltar poucos frutos. Na próxima safra, ela vem com mais frutos. Depois, ela continua aumentando a quantidade de frutos. E ela passa a vida inteira dela produzindo aquela quantidade de fruto. É por isso que todo mundo que planta gosta de plantar laranja, mexerica, manga. Nos primeiros anos da planta, ela está produzindo pouco, ele pouco ganha, ele só tem trabalho. Às vezes eles não gostam nem de vender a safra, eles colocam de uso para a sua comunidade, para o seu povo, ou para os seus mais chegados, porque deu trabalho. Mas agora tem muito, então vamos espalhar. E não foi isso que o Mestre Jesus, vindo, tomando semelhança de homem, ele fez. E ele disse: não foste vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Ele viu dentro de cada um daquele a capacidade, com todas as imperfeições, de poder trabalhar e fazer eles serem semelhança daquela semente que estava ensinando. E é isso que muitas vezes eu peco, você peca, e todos nós pecamos, porque nós aprendemos com o Mestre e não fazemos o que o Mestre ensina. A palavra de Deus lá no livro de Atos disse que eles estavam todos os dias de casa em casa. Eles estavam na casa do outro, provavelmente eles tinham um tempo determinado para eles estar ali, fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Mas eles estavam de casa em casa, mas quando chegava esse dia, que é esse dia que se chama hoje, eles estavam na onde? Congregado. Falando do quê? Das maravilhas que ele pôde ter visto durante a semana que estava sendo realizada na minha casa, na casa de cada um de vocês. Jesus Cristo escolheu 12. E esses 12 saíram. Não era possível ficar só nos 12. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o trabalho tinha que se continuar. Agora eles eram semelhantes a Jesus depois do poder lá vindo sobre eles. E eles não podiam mais ficar presos naquilo que eles tinham que fazer. Eles tinham que delegar, passar trabalho para os outros. E aí o que o Senhor usou de graça? Eles separaram 70 homens. 7, depois 70, e assim foi. A multiplicação. É necessário nós entendermos a palavra. Mas muitas pessoas, às vezes, não entendem e começam a fazer o trabalho do Senhor. Infelizmente, começou errado, vai rachar e vai parar. Por quê? Porque não está aproveitando a mesma seiva, não está na raiz. Nós sabemos que lá no livro de Coríntios, eles estavam reunidos, lá no primeiro livro de Coríntios, eles estavam procurando a unidade. Eles tinham tudo, eles eram todos completos, mas estavam todos perdidos, que nem cego e tiroteio.
eles não tinham aquilo que precisava ter. Eles tinham amor? Tinham, mas cada um amava do seu próprio jeito. Eles tinham fé? Eles tinham fé. Eles tinham as suas crenças? Tinham as suas crenças, mas as crenças estavam na pessoa errada. E Paulo teve que trabalhar naquelas vidas daquele povo que estava lá em Corinto, preparando o quê? A terra, para receber o quê? A semente. E toda a preparação dá trabalho. Dá trabalho. Tem criança que vai para a escola na minha época a gente ia com 7 anos de idade, e o professor tem um trabalho para poder alfabetizar aquela criança. Mas tem aqueles que chegam na escola, já sabem ler e escrever. Aí eu pergunto, por que será? É porque os pais não eram analfabetos, a mãe e o pai sabiam escrever e dispensava tempo para com eles. Por que a igreja no primeiro século cresceu? É porque aqueles que entendiam e que queriam, eles estavam juntos, aprendendo juntos. E eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham o que nós temos hoje. E nós temos muito mais do que pensamos que temos. Cada um de vocês aqui tem muito mais do que vocês pensam do que você tem. Todo mundo tem Bíblia na mão? Tem Bíblia na mão. Tem YouTube, aparelho para poder ficar acessando, para buscar conhecimento? Tem. Mas tudo isso é nada. É nada. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias. É algo pessoal. Ele estaria conosco todos os dias. No livro de João diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então é necessário estarmos unidos com o Senhor, aproveitar desta seiva, para poder frutificar. A nossa fé não é daqui. A nossa fé não é daqui. A nossa esperança não está aqui. Temos visto, talvez alguns prestem atenção, outros passam desapercebido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da onde é a palavra de Deus? É daqui? Do céu. Aquele que veio e manifestou toda a palavra de Deus para poder ensinar de forma rápida na época dele, porque o povo estava perdido, estava distante do Senhor. O Senhor já não aceitava mais os sacrifícios deles, as ofertas dele, as viagens que eles faziam de todo lugar, mas eles iam religiosamente a um templo. Mas o coração deles, será que estavam naquilo que eles estavam fazendo, ou estavam seguindo o fluxo, a tradição? Muitas vezes nós estamos caminhando, semana após semana, acompanhando simplesmente um fluxo. E eu lembro de um irmão que nos ensinou muito lá no Samambaia, que ele falava que aquele que não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Nós somos um povo que nós temos direção. Ele veio para mostrar o caminho. Estava falando com o Davi, ali no cantinho, que os homens do Senhor, ele foi levado até ao terceiro céu e pôde ver coisas grandes, até o terceiro céu. E aí eu pergunto, existe mais céu? A Bíblia responde, se você procurar, a Bíblia tem resposta para tudo. Tem para tudo. Em Romanos 8,
A nossa esperança também, no livro de Romanos, aponta que não está aqui. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não é algo terreno, é algo sobrenatural. E nós sabemos que o vínculo da perfeição, a palavra nos aponta lá no livro de Colossenses, capítulo 3, abrimos lá. Colossenses 3, as virtudes devem ser cultivadas, versículo 12 em diante. Nós um dia confessamos que Jesus Cristo era o Senhor, nós fomos lavados, Ele nos lavou da nossa vã maneira de viver, mas aqui existe uma ordem, é revestir, colocar vestimenta nova. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai. Mandamentos. Você pode ser misericordioso aos olhos do seu vizinho, você pode ser bondoso aos olhos de toda a sociedade, você pode ser um bom funcionário aos olhos do seu patrão, você pode fazer ele ganhar muito dinheiro, e mesmo assim, não vai ser útil para nada. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se tudo o que você fizer, se tuas ações, se tuas obras, elas não estiverem ligadas com o amor, não estiver na raiz do Criador, eu sinto muito. Eu estava ouvindo alguém, perguntou para uma criança, estava escutando, perguntou para a menina, o que é amor? E a menina respondeu, amar é beijar, é abraçar. E fizeram a pergunta para um menino, um pouquinho mais velho, e para você, o menino, o que é amor? Amor é obedecer, amor é cuidar, é zelar. Amor pode ser tudo isso, mas é mais do que isso. Eu tenho ouvido, por causa do tema, que me perguntaram, tem muitas pessoas que acham que o ápice do amor é a união conjugal do casamento de um homem com a mulher. É mais do que isso. É mais do que isso. Porque existe muita mulher e muito homem que não tem coragem de fazer aquilo que Jesus Cristo fez, de dar-se a sua vida a favor do outro. E Ele fez por nós, sendo nós ainda filhos da ira, separados dEle. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também fostes chamados, em um só corpo, sedes
agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. E é algo interessante, eles louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Nós devemos estar cantando, pensando, falando, declamando, trazendo para dentro de nós aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. E é isso que agrada ao Senhor, é saber que você está vivendo, que você está poetizando para aqueles que estão chegando agora, o que o Senhor quer, porque aquilo que Ele quer é aquilo que você já está passando. Ninguém pode dar para alguém aquilo que não recebeu. E foi por isso que Jesus Cristo teve a oportunidade de estar andando por todas as regiões e levando consigo os seus 12 discípulos, os seus alunos, para que eles lá na frente eles pudessem ser apóstolos, para que eles pudessem lá na frente estar proferindo, profetizando, ensinando aquilo que simplesmente eles receberam. Nós temos visto aqui na aula que o Ailton falou que os livros judaicos, os livros escritos por judeus, é um livro simbólico, e a gente vê que tem muitas parábolas. E nós devemos também fazer muito uso de parábolas. Às vezes você não pode falar as coisas diretamente para uma pessoa, mas você pode usar exemplos. Exemplos de forma que as pessoas possam sair pensando naquilo que ela não estava pronta para ouvir no momento. E era essa forma que Jesus Cristo usava para falar para a multidão. Ele falava. E aqueles que realmente, de fato, estavam querendo aprender, eles levavam aquilo que tinha ouvido naquele momento para casa, para a máquina de pensar, para a sua cama durante a noite, para ficar ruminando aquilo que tinha ouvido, para digerir. E eu quero crer que todos nós, quando nos achegarmos aqui neste local, no primeiro dia da semana, nós estamos ouvindo para poder digerir, para poder deixar em nós aquilo que nós temos nos alimentado. Eu cheguei para o Vitor a semana passada e perguntei: Vitor, você come pelo ouvido? Aí ele: não. Eu perguntei para um outro: você come pelo nariz? Não. Você come pelos seus poros? Não. Tudo errado. As pessoas acham que não come pelo ouvido, acham que não come pelo nariz, acham que não come pelos olhos. Passa lá na frente da padaria e vê aquela vitrine recheada de tudo que você já comeu um dia. E você verá se você não come primeiro com os olhos. Cuidado com o que você está comendo, ouvindo. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com os seus sentidos. Cuidado com a sua mente, com a sua alma. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele usa os nossos ouvidos para nos destruir. Ele usa os nossos olhos para nos destruir. Ele usa as nossas palavras para edificar os outros e também para destruir os outros. Mas com a igreja é diferente. A igreja tem um sentido a mais. A igreja tem um sentido a mais que o mundo não tem. Ela tem o Espírito Santo que não nos deixa
e ela convence o homem que realmente se achega a ele do que é certo e do que é errado. Um dia chegaram para Rui Barbosa e perguntaram para o Rui Barbosa, depois dele, alguém ter lido o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, pediram para o Rui Barbosa para, se ele conseguia explicar de forma melhor o que está escrito no livro de Coríntios. E foi isso exatamente, esse legislador, aliás, ele foi antes do nosso país ter presidente, né? Ele foi, você que estudou direito, Rui Barbosa, ele foi embaixador, né? Ele também foi embaixador. E o engraçado é que Rui Barbosa foi embaixador. E todos os cristãos realmente que têm aceitado Jesus Cristo, têm confessado que Jesus Cristo é o Senhor, e realmente procura aprender e entender os 2 grandes mandamentos, que são as 2 tábuas da lei. E o que continha nas 2 tábuas da lei? Uma do homem para com Deus, outra do homem para com a sua legislação, do homem para com o homem. Os 4 primeiros mandamentos é do homem para com Deus. E se tem uma coisa que nós temos falado muito nesta casa aqui, é que o Senhor não aceita idolatria. Idolatria. E nós vemos, que estamos estudando no livro de Coríntios, que Corinto era uma cidade que tinha muita idolatria, porque tinha povos de todo e quanto lugar. Mas eles estavam procurando, eles criam, eles tinham fé. E Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, capítulo 13 de Coríntios, Paulo ensinando lá, e ele já tinha ensinado a respeito da unidade orgânica da igreja, acerca dos dons espirituais, ele tinha ensinado muito. E Paulo começa a dizer: e eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E eles conheciam um monte de caminho. E Paulo estava ensinando o caminho. Ainda que eu fale a língua dos homens, e Paulo falava, no mínimo 4 idiomas, e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa, ou como um símbolo que retine. E eu procurei saber a respeito dessa cidade, que lá eles usavam o sino. E toda hora que tocava o sino, aquele povo que realmente tinha suas fé, eles corriam para poder ouvir uma mensagem lá, daquilo que eles procuravam. Mas sino e símbolo produz alguma palavra que você pode entender? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, nada serei. Então não adianta você ser bonzinho, ter ânimo longo, nada você vai ser, porque Ele quer levar para junto dEle o seu ser. Porque as coisas que nós fazemos aqui, as obras da carne, para nada serve, vai ficar aqui. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerá. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nós sabemos que Jesus Cristo veio e nos ensinou o caminho. E o caminho é o amor. Ele é o elo perfeito, ele é o vínculo da perfeição. Fora dele, sem ele, nós nunca, jamais seremos perfeitos. E nós vemos lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós temos nos alimentado deste fruto da árvore da vida. Sabemos que este fruto é Jesus Cristo, Senhor nosso, que Ele possa crescer dentro de cada um de nós, que possamos estar se alimentando desta seiva, que só Ele pode nos dar, para que possamos realmente produzir 30, 60, 100 por um, até que Ele venha. Amém?